a ser seguido. Amém? Está escrito assim, Josué capítulo 2, a partir do versículo 1. Está escrito assim, Josué 2, capítulo 1. De Sitim enviou Josué, oi? Josué 2, 1, versículo 1, a partir do versículo 1. Amém? De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, o fizera subir ao eirado e o escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Eles disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e que ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para convosco, também delas usarei para com a casa de meu pai, como o que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também os meus irmãos, as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrastes a vossa vida da morte. Amém? Pode se assentar, meu irmão, já oramos. O texto, é isso que eu falei, que eu quero falar, destacar um pouco um exemplo de fé. Raabe se torna um exemplo de fé, e Raabe é lembrada até hoje, porque o seu exemplo foi dentro de um contexto, ela viveu uma realidade muito difícil, e através dela, Deus também fala como nós devemos acreditar em Deus, e como é a nossa vida hoje. Hoje é aquilo que a palavra de Deus diz lá em Romanos, que o justo viverá por fé. Justo viverá pela fé. É pela fé que nós vivemos. É pela fé que nós entendemos que Deus habita aqui. É pela fé que acreditamos que Deus mora em nós. É pela fé. E quando a gente quer meditar um pouco sobre fé, a gente tem que entender um pouquinho o que isso significa. Porque fé não é apenas você acreditar que Deus pode fazer milagre. Fé não é apenas você acreditar que Deus pode abrir uma porta para você. Fé não é apenas você acreditar que Deus pode te curar ou curar um parente seu. A fé não é apenas acreditar que Deus existe. Eu acredito que Deus existe. Muitas pessoas, se você vai procurar e as pessoas vão falar, você acredita em Deus? Acredito, mas a fé que a Bíblia traz não é apenas acreditar. Tiago cita muito bem e fala assim, até o diabo crê. Até o diabo crê. Estremece. Mas qual é a fé? Qual é a fé? Qual é essa fé que nós vivemos? Qual é essa fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas não se veem, mas que se esperam. É mais ou menos assim, a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê,
mas você acredita que existe. Você está firmado numa esperança que os olhos humanos não enxergam, mas você acredita que essa verdade existe e você vive nela. Fé é você, a partir de agora, você vive, o seu corpo está aqui, sua alma está aqui, mas você acredita que uma realidade maior que o seu corpo, maior que a sua alma, maior, mais concreta de tudo que você vê nessa terra, ela existe e você vive nela agora. Isso é viver pela fé. Você acreditar que existe um mundo espiritual, algo muito maior, muito mais real do que esse que nós estamos aqui agora, do que este. Viver pela fé é isso, você acreditar, e você começa a viver conforme Deus manda a gente viver, porque você acredita que Deus eterno, poderoso, maior do que todos os patrões, os chefes que existem, você acredita na ordem dele e você vive debaixo dessa ordem. Isso é fé. Você viver pela fé. E você tem fé para receber o milagre, como você também tem fé para viver sem um milagre. Isso é a fé que Deus nos chama. Fé para você viver por Jesus, e fé também para morrer por Jesus. Isso é fé. Isso é a fé que Deus quer que a gente tenha para a gente viver. Fé não é apenas uma coisinha que você tem, uma coisinha que você sente hoje. Hoje eu acordei com fé, aí você acorda feliz. Outro dia você acorda sem fé. Um dia você está pegando fogo, outro dia você está... O que acontece muito, as pessoas vêm para a igreja e experimentam um culto maravilhoso, aquele culto vibrante, cheio da graça de Deus. Aí fala, agora minha vida melhorou. Quando sai daqui, enfrenta os problemas, fala, ué Jesus, ué Senhor, ué você não estava comigo lá no culto? Aí Deus vai falar, claro que eu continuo. Agora coloca em exercício essa fé agora. Ainda que você não me sinta, eu estou aqui, ué. Eu disse que não ia te abandonar, por que você vai desanimar? Só porque uma luta se levantou. Lutas se levantam, os problemas se levantam contra você, porque você tem fé, e eu tenho certeza que você tem capacidade de enfrentar esse problema. Então acredita que eu estou do teu lado. Acredita, fé é isso, irmão. Firme fundamento das coisas que você não vê, mas você sabe que existe. E você vive nessa esperança. Interessante que vai falar assim, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, né? É o firme você está firmado naquilo que você não vê, mas você está firmado naquilo que você espera. A esperança na Bíblia não é você ficar num ponto de ônibus esperando o ônibus passar. Estou lá no ponto, né? Esperando o ônibus passar. De repente você mora num bairro longe, o ônibus nunca vem, né? Demora. Assim, todo mundo que espera parece que demora mais. Já viu quando você não está esperando tal ônibus, ele passa direto? Mas o horário, olha, é a mesma coisa, é o mesmo tempo, só que como você não está esperando o ônibus, ele passa, né? Mas quando você começa a esperar, aí o ônibus não vem. Aí não vem. A fé não é você ficar num ponto esperando o ônibus de Jesus passar. A fé é você falar assim, Jesus, você está comigo? Tô, então eu vou. Esperar em Deus é caminhar. Esperar em Deus é você não ficar parado esperando o bonde passar. É você caminhar. Quando você não aguentar andar mais, Deus te pega no colo e leva onde precisa te colocar. Esperança em Deus é isso, irmão. Esperar não é ficar lá, Deus, estou te esperando. Fala, Deus, olha, desse jeito não dá. Esperar desse jeito não, filho, vai. Não, mas é muito... Vai. Esperar em Deus é caminhar, irmãos. Esperar em Deus é você acreditar que Ele está no controle e você vai. Mesma forma que Ele fez com Moisés. Vai, Moisés. Porque está me clamando, acredita e vai. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança e caminhar nessa esperança, viver debaixo dessa esperança. Então quando a gente fala de fé, é a gente acreditar, é a gente confiar que algo real, poderoso está entre nós. Eu citei isso aqui na tarde com as mulheres aqui e quero citar de novo. Tem um teólogo inglês, né, já falecido, chamado C.S. Lewis. Você pode pesquisar lá depois, ele traz uns textos muito interessantes. E algo que ele fala muito interessante é quando Jesus chega para os discípulos, quando os discípulos estavam reunidos, Jesus, ressurreto, aparece para os discípulos. Quando ele aparece, o que acontece lá no texto? Tem a parede, Jesus atravessa a parede e aparece para os discípulos. Na nossa mente, o que a gente imagina? Jesus veio como uma fumaça. Jesus veio como um fantasma e atravessa a parede e aparece para os discípulos. Esse C.S. Lewis, ele fala o seguinte, quando Jesus chega ali, não é que Jesus era a fumaça, Jesus não era a fumaça era a parede.
A parede que era fumaça, ele não, ele era o real, ele era o verdadeiro. A fumaça, a parede para ele é fumaça. Aquilo que a gente acha que é firme, uma rocha, um aço, para ele atravessa, o aço não é nada diante de Deus. Ou seja, ele é mais real do que esse solo que você está pisando aqui. Ele é mais real do que você. Nós somos fumaça diante de Deus. Somos como vapor que sobe e logo desaparece. Deus é mais real do que nós mesmos. Quando nós temos visão de fé, eu consigo ver que Deus é mais real do que minha própria vida, do que a nossa própria vida. Quando a gente tem essa noção de que a parede que é fumaça e Ele que é o real, é o concreto, eu começo a perceber que Deus está no controle de tudo. Eu começo a ver que Deus está na direção da minha vida. Ainda que eu enxergue coisas fora do controle, eu sei que Ele é o real. O resto é fumaça diante dele. O resto é fumaça diante de Deus. Então a gente acha que algumas coisas são tão fortes, são tão assim, difícil de se enfrentar. Deus é mais poderoso do que tudo isso. O reino espiritual não é um reino de fumaça. É um reino real, verdadeiro. Verdadeiro. A gente não vê porque nós somos limitados. Mas Deus deu uma forma de você enxergar através da fé. A fé é você enxergar desse jeito. Raabe dá algumas posturas, alguns exemplos de que como é que nós devemos caminhar para a gente enxergar e viver o que Deus tem para nós. Para que a gente tenha uma vida diferente. Raabe, ela vem na contramão de tudo aquilo que um judeu, que um hebreu achava que era alguém de fé, alguém que era de Deus. O judeu tinha toda uma questão que mostrava que esse fulano é de Deus e esse não é. Então as mulheres, no contexto hebreu, era uma situação muito complicada. E ainda hoje, se você for no Oriente Médio, ainda continua sendo. No Ocidente, né, já vê a diferença, já vê o resultado da libertação, aquilo que Jesus já começou a fazer lá atrás, colocando a mulher no seu papel no qual Deus criou. Não abaixo nem acima, mas do lado do homem. Os dois no mesmo patamar, cada um com a sua função. Ninguém é maior do que ninguém. Os dois são usados da forma que Deus estabeleceu. Usados. O homem, apesar de ser o cabeça, não quer dizer que ele tem que mandar. Ele tem que amar. Aquele texto que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Efésios, que é muito forte. Fala que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, né? As mulheres têm que ser submissas aos maridos, mas fala que o homem tem que amar as mulheres como Cristo amou a igreja. As mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, mas os maridos têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Já pensou? Não sei qual que é pior. Não, pior é para nós, os homens. Meu Deus, né? Então a mulher, antes de Jesus, ela era colocada como um bem para o homem. O homem adquiria. Uma mulher era bem vista quando ela se casava com alguém, ela era reconhecida. Quando ela gerava um filho, deixava de ser filha de fulano de tal e passava a ser mãe do fulano de tal que nasceu. Ela tinha sua identidade quando ela se casava e gerava filhos. Quando ela gerava filho homem, porque uma mulher abençoada no contexto hebreu é aquela que gera homens, bastante homens, depois gera algumas mulheres para as mulheres trabalharem na casa. Então assim, tinha que ser uma mulher que não poderia ser estéril de jeito nenhum. Né? Claro, tinha que gerar um monte de homem, e se fosse umas mulheres para quebrar um galho lá para ajudar na obra, no trabalho. Ou seja, a mulher era colocada muito abaixo do homem. Falaram que colocavam que a mulher, a culpa de o pecado entrar no mundo, Adão ter vacilado, foi a mulher ter escutado a serpente. Então, ou seja, todo esse peso estava sobre as mulheres. Então a mulher, ela não poderia se casar se fosse estéril, ela não poderia, dependendo do contexto, ela tivesse bens, o marido morresse e ela não tivesse, né, um filho homem, bobear, ela perdia tudo. A mulher não tinha direito a nada. Uma mulher, então, com os seus problemas, com alguma doença, então era jogada fora do arraial. Ou seja, o contexto era complicado. Imagina uma prostituta. Raabe tinha tudo aquilo que era considerado alguém que não tem Deus. Raabe tinha tudo aquilo que era taxado como alguém que não tinha nada de Deus. Não tinha como dar exemplo algum. Raabe era uma mulher fora dos arraiais dos hebreus, era alguém de Jericó, um local onde Deus estabelece para que fosse destruído, para o povo de Deus tomar posse da terra. Raabe era desse povo e era prostituta. Prostituta. E essa mulher
que não tinha nada que a favorecesse, essa mulher que não tinha nada assim que pudesse chamar a atenção, muda a sua história porque ela acreditou em Deus. Porque ela confiou em Deus. Para Deus, meu irmão, minha irmã, não faz diferença se você é filho de pastor, se você é neto de pastor, se você é parente, se você conhece alguém, se você é de uma família nobre, se você... Para Deus não faz diferença. O que faz diferença para Deus é se você acredita nele ou não. É se você se entrega para ele ou não. Você pode ser judeu, você pode ser japonês, sri-lanquês, você pode ser o que for, mas se você acredita em Deus, você tem tudo para mudar a sua história. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus. Você tem tudo para mudar a sua história. Essa mulher não tinha nada que a favorecesse, mas ela confiou em Deus. Alguém que tem fé não perde oportunidade. A oportunidade foi os 2 espias que Josué envia para Jericó. E os 2 espias vão avaliar a terra para ver qual a estratégia que ia ser usada. Quando eles chegam lá, vê que o alvoroço, a notícia corre que eles estavam ali, logo eles entram dentro da casa de Raabe. Raabe poderia muito bem ficar com medo, porque um temor existia, ela vai citar isso, um temor existia dentro de Jericó, porque eles estavam sabendo que o Deus dos hebreus, estraçalhou o povo, Faraó e seus cavaleiros, e eles estavam chegando, estavam caminhando, estavam chegando, e Raabe, quando vê esses 2, ela poderia se esconder. Ela poderia ter medo, mas ela pega os 2, ela prefere esconder os 2, despistar o rei e os seus soldados, porque ela entendeu que aquilo era uma oportunidade para ela. Aquilo que parece ser estranho diante de você, aquilo que parece ser a sua derrota, alguém tentando te derrubar, é uma oportunidade para Deus mudar a sua história, meu irmão. Aquilo que às vezes você acha que não é Deus, Deus, eu orei tanto, agora vem isso. Se a gente ora, se a gente se coloca diante de Deus, se prepara para vir luta, meu irmão. Para vir peleja. Deus, eu oro. Como diz o ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Olha, quando você mais ora, quando você mais clama, pode ter certeza que Deus está te preparando. E se vier uma luta contra você, não é que toda oração vai trazer luta, não é isso. Mas se você se coloca diante de Deus, Deus está te preparando para alcançar, para conquistar, para subir, para ser alguém diferente, ver a vida mudar. Então aquilo que você acha que é para te derrubar, é para Deus te amadurecer e te levantar. Então Raabe, na fé, você enxerga a oportunidade. Na fé. A gente gosta muito de viver milagre, mas umas situações que a gente vive que mostra que a fé é algo além. Na Candelária tinha um irmão que era até o tesoureiro da igreja. Candelária, eu fui pastor em Candelária 6 anos. E o pai dele, gente boa, da Assembleia de Deus, homem fiel, teve uma doença onde o seu sangue estava como se fala, estava engrossando, não sei, coagulando. E aquilo só estava piorando, os braços ficando inchados. E as pessoas preocupadas, a família preocupada. E o sangue dele só piorando, não achava veia para fazer exames. E a gente foi lá visitar o homem. Vou lá, Deus, o que eu vou falar para aquele homem, Jesus? E a situação não era fácil. Na hora que eu chego lá, encontro um senhor. Tranquilo, falando, eu estou tranquilo com Deus, já orientei todo mundo aqui para resolver, não separa, fica direito, faz aquilo, eu estou tranquilo, se for curado, eu vou ser curado, se você levar Deus, eu estou com Deus, o importante é que eu estou com Deus e Deus está aqui comigo. Ai, irmão, eu fui orar, eu saí de lá, Jesus, meu pai, eu vou orar o quê? Você recebe aí, fé, irmão. Fé é você olhar além. Fé é você olhar as circunstâncias e ver que você pode passar por ela. Fé, como eu disse, fé para viver e fé para morrer em Jesus. Fé. Raabe entende aquilo uma oportunidade de crescer, uma oportunidade. Um momento para ela crescer, ela esconde os espias. E quando ela esconde, ela corre risco. Ou seja, alguém que tem fé não pode perder a oportunidade, tem que enxergar as oportunidades. Seja a situação que for que você está vivendo, faça dela uma oportunidade de Deus na tua vida. Seja o momento que você vive, seja ruim, seja o mais difícil ao extremo, faça dela uma oportunidade de Deus para a sua vida. Quem recebe, dá glória a Deus. Seja que for, faça dela um momento de oportunidade.
Isso é uma atitude de fé. Segundo, eu quero destacar, é alguém que teve coragem. Cadê o coragem? Está aí? Olha a coragem. Tem que ter coragem, irmão. Não pode ter medo. Não pode ter medo de se entregar. Medo de correr risco. A gente, às vezes, na igreja, a gente só quer ganhar. Claro que não é todo mundo. Mas se a gente for ver, a gente ora mais para pedir do que ora para entregar. A gente pede assim, vamos fazer uma oração de adoração? Aí já começa, Deus manda fogo, Deus abençoa o culto. Não, é oração de adoração, gente boa. Né? Estava até falando com a tia Ana um dia desses, a gente estava para o retiro, a gente vai orar pelo alimento. A gente coloca o alimento, o que a gente fala? Deus, abençoa essa mesa. Jesus, abençoa o frango aqui assado, aleluia. Abençoa essa lasanha, esse mocotó, né? Feijoada. Ou seja, ao invés de a gente orar, Deus, obrigado. Obrigado, porque o Senhor nunca tem deixado faltar na minha casa. Amém. Só que a gente ora assim, Deus, obrigado. Até a gente ora, agradece por tudo que o Senhor tem feito. Deus, e que nunca falte na minha casa. A gente já pede de novo. É a mesma coisa, eu te desse um presente, você fala assim, obrigado, mas não deixa me dar amanhã também não. Amanhã você me dá de novo. Pô, eu te dei agora, você quer outro? É mais ou menos assim que a gente fala com Deus. Deus, o Senhor me deu agora, mas amanhã também. Gente boa, estou te dando para comer agora, agradece agora. Depois a gente resolve. Então, a nossa fé tem que ser uma fé de entrega, uma fé de certeza, e uma fé que não deixa a gente com medo e não impede a gente correr risco se for preciso. Que tipo de risco? Abrir mão das coisas, pagar um preço. A gente não quer perder tempo. A gente acha que, às vezes na igreja, tem muito crente na igreja agora, acha que o culto está quase, tem pessoa desesperada para ir embora só para ver Fantástico, para ver Silvio Santos. Nem fala que outros programas terríveis que tem aí, mas... Outra coisa, a gente não investe tempo em oração. Isso é o mínimo. A gente não quer dar a vida, a gente não quer correr risco, a gente às vezes não tem coragem, porque a fé faz a gente ter certeza que Deus está com a gente e a gente faz. E a gente vai. Ter fé para acreditar que Deus está no controle. Ter fé para fazer aquilo que for preciso, sem medo. A gente teve aí um impacto com um bispo lá do Paquistão. Vai no local e consagrar o pastor, consagrar o templo, e tem míssil preparado para matar o homem, e o cara está lá. E o homem está lá. Fui pregar num bairro, vou falar o nome do bairro não, mas estava num bairro pregando, não era igreja metodista também não, pregando, quando chegar no fechamento da mensagem, o negócio ia ficar quente, começou um tiroteio, o culto, pastor, acaba o culto logo. Aí teve que acabar o culto correndo, todo mundo saiu para o lado, e eu estava sem carro, falei assim, Jesus, e agora? Todo mundo embora. Eu falei, Jesus, o que eu vim fazer aqui? Aí apareceu um irmão lá, usado aqui, vem cá, pastor, vou te dar uma carona. Falei, glória a Deus. Foi embora. Engraçado, sabe o que é? O tiroteio estava lá no alto do morro, gente. Lá no alto do morro. Ou seja, é claro que a gente tem que preservar a nossa vida, mas a gente morre de medo. Agora imagina falar que tem 2 bazucas direcionadas para você, para te matar, e você, não, irmão, vamos continuar louvando. Vamos continuar cantando. Às vezes a nossa fé não faz que a gente tenha coragem para fazer as coisas. Às vezes a gente não tem coragem de assumir um trabalho na igreja, porque a gente tem medo que vai dar errado, medo que os outros vão falar, medo que vão pensar. A gente não pode ter esse medo, a gente tem que ter coragem para fazer a vontade de Deus. Ter coragem, isso é fé. Não, eu vou, porque Deus está me chamando. Vou porque Deus está do meu lado, eu vou. Fé para assumir um compromisso, fé para lutar por alguma coisa, não, eu vou tentar. Como eu disse, fé não é ficar parado, fé, esperança é a gente caminhar, confiando que Deus está no controle. Raabe teve fé para fazer um momento complicado virar uma oportunidade para ela, e ela não teve medo, ela teve coragem para guardar aqueles 2. O interessante é uma fé para ter Deus, uma dimensão, como eu disse, uma dimensão extraordinária de Deus. Saber que Deus existe. Eu quero destacar para você, Raabe, ela estava em Jericó, já tinha se passado mais de 40 anos que o Mar Vermelho tinha sido aberto por Deus. Mais de 40 anos, repita comigo, 40 anos. Então, Raabe não viu o Mar Vermelho se abrindo. Raabe não teve um pai
um avô, um bisavô, algum parente que contasse a história daquilo que viu. Olha, minha filha, olha, minha neta, eu vi o mar vermelho, esses olhos aqui, ó, viram o mar vermelho se abrindo. Olha só, minha filha, eu pude contemplar aquele muro do lado de cá, o muro do lado de lá, nós passamos e atrás Faraó foi destroçado, destruído pelas águas do mar vermelho. Ela não teve ninguém para falar isso para ela. Ela estava 40 anos depois e não teve ninguém para ensinar. Não teve ninguém para passar aquilo que Deus tinha feito. Ou seja, ela não viu e não teve ninguém lá que testemunhou aquilo para falar, não, eu vi, aquilo aconteceu. Ela apenas ouviu a história e acreditou que aquilo era verdadeiro. Igualzinho a gente. Alguém tem um parente que viu o mar vermelho se abrindo aqui? Né? Alguém estava lá quando o mar vermelho se abriu? Ou você tem alguém que conhece, que viu? Ninguém. A gente ouviu isso, a gente ouviu essa história e acreditou nela, pela fé. Pela fé a gente acredita que Ele é o Senhor. A Bíblia não foi escrita preocupada em mostrar se Deus existe ou se Ele não existe. Ele existe, irmão. A Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia foi escrita para mostrar quem é esse Deus que existe. Esse Deus que existe é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia foi escrita para isso, para mostrar quem é esse Deus que existe. Você vai ver os povos que tentam procurar Deus, confunde Deus com o sol, confunde Deus com a lua, ficam confusos tentando encontrar aquilo que está dentro da alma deles. Então a Bíblia vem como uma revelação para mostrar para nós quem de fato é o verdadeiro Deus. Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus existe. Não sei se você conhece a história, porque os ateus tentam provar que Deus não existe e eles não conseguem. Uma história muito simples que demonstra como é fácil a gente falar que Deus existe. Um aluno cristão está numa feira de ciências e ele faz o sistema solar bonitinho. Faz o Sol, faz a Lua, faz outros planetas, faz tudo bonitinho, faz a Terra, né? E coloca bem direitinho, faz o sistema solar, né, de uma forma funcionar como gira ao redor do Sol, bonitinho, e deixa lá essa maquete lá na feira de ciências. E as pessoas vão passando, vão vendo, vão olhando aquilo, e chega de repente o professor, e o professor olha aquela maquete e fala, que maravilha, perfeito, ficou perfeito isso aqui, perfeito, quem que fez isso aqui? Qual foi a classe que fez isso aqui? Qual foi o aluno? E de repente o aluno que fez falou assim, ô professor, eu não sei. Não sei quem fez não. Não, mas alguém que fez, olha, eu acho que ninguém fez isso aí não. Não, pera aí, para de brincadeira. Quem que fez isso aqui? Aí ele vira o professor e fala, o professor não acreditava em Deus. Professor, o senhor acredita que o mundo inteiro foi feito do nada? Por que o senhor não acredita que isso aqui também não veio do nada? Doeu. Papai. Ou seja, ele não acreditou que aquela maquete não foi feita do nada e acredita que esse mundo todo foi feito do nada. Do nada não, foi feita do coração de Deus. Que haja. Deus existe, Deus é real. E Raabe sabia quem era esse Deus, ela acreditou nisso. Ela acreditou. Ela falou assim, olha, eu bem sei que o Deus de vocês entregou essa terra aqui para vocês. Olha a fé dessa mulher. Eu sei que Deus entregou para vocês, mas faz o seguinte, eu sei que esse Deus de vocês é muito forte. E a declaração dela no versículo 11 de Josué, ele fala assim, olha, eu sei que esse Deus de vocês é Deus que manda no céu e é Deus que manda aqui na terra. Bem sei que esse Deus manda no céu e manda na terra. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Quem manda não é a Dilma, não é Barack Obama, quem manda é Deus, porque Deus está aqui nessa terra. É Deus em cima no céu e Deus embaixo aqui na terra. Deus está aqui com a gente. Então Raabe faz essa declaração para esses dois. Faz essa declaração de fé, demonstrando a confiança que ela tinha em um Deus que ela não viu fazer um milagre diante dela. Presta atenção, não viu um milagre feito diante dela, não ouviu ninguém que viu o mar vermelho se abrindo para falar para ela, ela ouviu apenas e acreditou naquilo. Acreditou ao ponto de dizer, esse Deus seu manda no céu e manda na terra. E se eu perguntar aqui para vocês, de repente, todos aqui vão falar de um milagre que Deus fez na sua vida. E às vezes a gente tem dificuldade para acreditar que Deus pode fazer amanhã, ou pode fazer hoje. A gente vivenciou algo poderoso e agora a gente duvida. O povo que viu o mar vermelho se abrindo, quando vê o mar vermelho se abrindo, chega lá no deserto, encontra águas amargas e logo fala, Moisés, brincadeira,
Aí falam aquilo que já falei numa pregação aqui, seria melhor a gente comer cebola lá no Egito do que está aqui. Pensou, irmão, comer cebola pura, com bife ele ainda vai, né, irmão? Pura não. Quando fala de comida, os olhos até brilham, né? A gente às vezes vê milagre, mas esquece da forma de Deus agir. Raabe demonstra uma fé incrível, onde ela diz: o Deus de vocês manda no céu e manda na terra. Ela acreditou nisso e pronto, e acabou. Ela confiou nisso e falou: o Deus de vocês, eu só quero uma coisa, quando vocês chegarem aqui, guarda a minha casa, guarda o meu pai, a minha mãe, os meus parentes, guarda a minha família. Como eu usei de bondade com vocês, use também de bondade com a minha casa, com a minha família. Porque eu sei que o Deus de vocês mandou tomar posse disso tudo aqui, eu creio nisso e eu quero viver debaixo desse Deus aí. Use de bondade comigo. Ela orou porque sabia que Deus poderia mudar a vida dela. Você acredita que Deus é capaz de mudar a sua vida? Ele é capaz. Então quando você orar, ore assim, irmão. Ore assim. Ore. Quem tem fé, ora. Eu não oro para ter fé, eu já tenho fé, por isso eu oro. Eu oro porque eu sei que Deus está me ouvindo. Só para o mocotó ficar mais grosso, eu vi algo muito interessante, muito forte. Pastor Ariovaldo Ramos, ele disse um negócio que eu quase voei, quase que, né, também tem hora que eu sou meio doido, irmão. Tem hora que dá vontade de sair correndo. Meu Deus, o que é isso? Os sacerdotes no Antigo Testamento, o único que entrava no Santo dos Santos, que intercedia, que orava diante de Deus, era só o sacerdote. O sacerdote entrava lá, entrar no santuário, entrar no Santo dos Santos, era muito difícil, muito complicado, era uma vez por ano. E para entrar lá, o sacerdote tinha que estar tudo pronto, porque para chegar diante de Deus tinha que estar puro. Então ele entrava no Santo dos Santos, amarrado com a corda e com um sino. Porque de repente, do jeito que ele entrava lá, todo torto, ele morria, o pessoal não entrava lá, já puxava com a cordinha assim, ó. Aí puxava o candango morto, porque o sacrifício não foi aceito. Então ele entrava lá, enquanto o sino fazia barulho, é sinal que ele estava vivo. Porque tinha o véu, quando a gente pensa no véu, a gente pensa aquele véu, né, bonitinho, não, era couro de boi, de búfalo, será que era algo pesado, era algo forte, não era um véu qualquer, simbolizando o que deixava o homem longe de Deus. Então entrar lá era algo sério. Então o sacerdote entrava lá uma vez por ano, e orava. Hoje Deus nos deu esse ministério sacerdotal. Hoje não é só pastor, não é só bispo, não é padre. Quem entra no Santo dos Santos é aquele que tem a marca do Cordeiro sobre a tua vida. Então quando você entra no Santo dos Santos, quem está fora do Santo dos Santos não sabe o que está acontecendo lá dentro. Quando você entra no Santo dos Santos, ninguém sabe o que você está falando. As pessoas em batalha espiritual falam assim: olha, cuidado que você ora alto, o diabo escuta. O diabo pode escutar você orando alto. Mentira! Quando você ora no Santo dos Santos, o diabo não tem como te ouvir orando, porque ele não chega onde você está. Ele não consegue entrar no Santo do Santo. Quem entra no Santo do Santo é você. Quem entra no Santo... Ô irmão, dá glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Oh meu Deus, quando você entra no Santo do Santo e a oração, chorando, gritando, berrando, fazendo o que for, o diabo não te escuta, porque ele te separa. O Santo do Santo só entra quem tem a marca do Cordeiro, meu irmão. Só você entra lá. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: só você entra lá. Oh meu Deus, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os seus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Você tem que ter fé que você está ali, irmão. Fé que Deus te separou para ter intimidade com Ele. Fé é acreditar e pronto, acabou. Confiar, como Raabe confiou. Sabia que ela estava falando diante do Deus, o Senhor dos Senhores, que ela tinha uma grande oportunidade. Nós temos a oportunidade de entrar no Santo do Santo. De repente você não consegue falar com o prefeito dessa cidade. Você não consegue falar com o governador. Você agora não consegue falar, mas com o Senhor dos Senhores. Você não apenas fala, meu irmão. Você não apenas fala. Você entra num lugar secreto onde Ele só escuta você. Oh, glória a Deus.
Então quando você dobrar o seu joelho na sua casa, imagina se pela fé começa a enxergar que você não está de joelho dobrado diante da cama. Você não está dobrado com a boca no colchão, no chão, não sei onde você está. Você está diante de Deus, o Santo dos Santos. Pela fé, você tem que ver que você está lá. Pela fé, irmão. E quando Raabe, então, cheio de fé, pede isso, no capítulo 6, quando eles destroem Jericó, olha só, abre a sua Bíblia em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-lhe de lá e tudo quanto tiver como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo que tinha, tiraram também toda a sua parentela e acamparam para fora do o arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a sua casa e a casa do seu pai, tudo quanto tinha, habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué que enviara para espiar Jericó. Lá na frente, Deus honra aquela mulher de fé. Lá na frente, Deus honra aquela mulher que acreditou em Deus. Jericó foi destruída, mas Deus pega Raabe, pega o seu pai, pega a sua mãe, pega os seus irmãos, pega tudo que ela tinha, o cachorro, o papagaio, tudo que a galinha, tudo que ela tinha para ela, e fala assim: agora você está sendo guardada pelo Deus que você confiou. Tudo está destruído aí, mas eu te guardo agora. Deus guardou e protegeu aquela mulher. Uma atitude de fé, uma mulher de fé entrou, você vai ver lá em Mateus, entra na genealogia de Jesus. O judeu tem muito isso para defender a sua genealogia. Por isso você vai encontrar em Crônicas e outros livros a genealogia, que dá até sono de tanto nome, que gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, que casou com não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou... dá até sono. Mas aquilo lá para o judeu é algo importante, que vai identificar de onde o fulano vem. Então, o Messias tinha que vir da linhagem de Davi. Nessa linhagem de Davi está lá a prostituta. Mas não mais a prostituta, mas Raabe, aquela que confiou em Deus. A vida dela foi mudada. Depois ela entra lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Aí fala de Moisés, fala de Davi e fala de Raabe também, que teve fé para esconder os 2 espias. Ou seja, ela entrou na história porque ela confiou em Deus. Fala para o irmão que está ao teu lado, para a irmã que está ao teu lado, fala assim: você vai entrar na história se você continuar confiando em Deus. Você acredita, irmão? Você crê? Para terminar, só quero falar o seguinte: você vive por fé. Uma fé. Por exemplo, quem pega ônibus aqui para trabalhar? Quando você entra no ônibus, como é que você entra com fé dentro do ônibus? Você entra no ônibus, paga a passagem e senta, não é? Quando tem lugar para sentar. Não é isso? Porque você acredita, porque você confia que o ônibus está tudo ok, que o freio do ônibus está beleza, você confia que o motorista está legal, dormiu bem, ou você entra assim no ônibus: o motorista dormiu bem, está tranquilo, beleza? Beleza, tranquilo? Viu o pneu, cara? Acho que pneu lá tá murcho, hein, gente boa? Você viu o freio, trocou o óleo desse motor? Se o negócio estraga nas pistas aí, não, vou nesse ônibus não confio, não acredito. Não, a gente entra no ônibus, quer nem saber, bobear, dorme no ônibus e deixa o motorista levar. A gente confia, irmão. Confia. E Deus está falando: e aí?